Ontem nós comemoramos 136 anos da proclamação da República. 136 anos pode parecer muito tempo, mas o meu pai nasceu há 110 anos atrás. Portanto, quando meu pai nasceu, a geração que me antecedeu estava 26 anos. Né? Quando o papai nasceu, a República só tinha 26 anos. Nós estamos muito perto dessa história, porque Itu é considerado o berço da República, porque em Itu, em 1873, aconteceu a primeira convenção republicana no Brasil. Então, 16 anos antes da proclamação, aqui, em Itu, nesse prédio, que está lá em Itu ainda hoje, né? Você tem a história muito perto de nós. A proclamação da República foi uma mudança na forma de governo. Então, mudou-se de monarquia para a República presidencialista. Né? Na monarquia, haviam os poderes executivo, legislativo, judiciário, mas havia um quarto poder, que era chamado poder moderador, que era o poder do imperador, e que estava acima de todos os outros poderes. Né? Então, já havia dentro do Brasil esse caminho, né, para uma sociedade um pouco mais participativa, não dependendo somente do imperador. A monarquia no Brasil, ela só existiu por 67 anos. Então, 1822, a proclamação da independência, até 1889. Foi o período da monarquia. De 1822 até 1831, Dom Pedro I foi o imperador. 9 anos. Ele abdicou e tornou Dom Pedro II imperador aos 5 anos de idade. Então, Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil aos 5 anos de idade. A República é um sistema de governo onde o poder soberano reside no povo. Por isso a palavra res publica, palavra em latim que significa coisa pública ou assunto do povo. Daí vem a palavra república, né? Então, a ideia na República era um sistema de governo onde o poder soberano estaria no povo, que elege os seus representantes para governar em seu nome por um determinado período. Mas eles não são... O povo é o poder soberano. Não tem aí o imperador e coisa e tal. O que levou essa mudança de governo? Então, alguns fatores são fatores políticos e ideológicos, né? Houve uma crise no segundo reinado. O primeiro reinado de Dom Pedro I, segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, havia um desgaste. Ele já não contava com o apoio da maioria dos setores políticos. E isso foi decisivo nessa tomada de decisão. Também o chamado positivismo. O positivismo, as ideias positivistas, elas vinham lá da Europa, defendiam a República como um sistema mais moderno e mais eficiente. E sabe qual era o lema do positivismo? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Né? E o federalismo, que era uma maneira de organizar, não a partir os estados não eram estados, não tinham poderes independentes. Esqueci o nome agora. Alguém lembra? Daqui a pouco eu lembro. Eles eram governados por representantes do imperador. Então, o imperador colocava em cada uma daquelas áreas, daqui a pouco eu lembro o nome. E também uma questão religiosa. Olha que interessante. A proibição do imperador em aceitar a ordem papal de excomunhão de maçons. E isso gerou um atrito. Então o Papa definiu a excomunhão de maçons e o imperador não cumpriu isso. E isso
ele perdeu o apoio da Igreja Católica. Ele estava perdendo o apoio dos políticos, né? E perdeu o apoio também da Igreja Católica. Também havia fatores sociais e econômicos. Então, a abolição da escravatura afastou os cafeicultores, que eram escravocratas, eles dependiam da mão de obra escrava, e aí também eles tiraram a sustentação, a monarquia no império. E o próprio movimento republicano, né, a fundação do Partido Republicano, em 1870, que estava veiculando, através de jornais, livros, veiculando os seus ideais. E alguns fatores militares também. Então, a Guerra do Paraguai, em 1870, os militares se sentiram desvalorizados após a guerra, com salários baixos, pouca oportunidade de ascensão na carreira, porque a ascensão era por QI, né, por quem indica só, não era por tempo, por mérito. Então, isso gerou também um forte ressentimento da classe militar contra o império. E a proibição de manifestações políticas. Então, a proibição de que os militares se manifestassem publicamente sobre política intensificou o descontentamento do chamado clube militar, que era um centro de discussões republicanas. Então, vários fatores levaram, né, todos esses fatores levaram um golpe de Estado, destituindo o então chefe de Estado, que era o imperador Pedro II. Em seguida, ele recebeu ordens de ir para o exílio. Então ele foi para Portugal, né? O marechal Manuel Deodoro da Fonseca destituiu o imperador, assumiu o poder do país e foi-se instituído o primeiro governo provisório republicano. Províncias. Obrigado, Magali, é que a Magali é desse tempo, entendeu? Então, províncias. As províncias não eram estados, eram províncias. E eram administrados por representantes do imperador, colocados pelo imperador, né? Quando muda para o sistema republicano, o governo vem através no estado de governadores e nas cidades através de prefeitos eleitos pelo povo. Muito bem. A proclamação da República, ela foi uma mudança de forma de governo. Daí surge a pergunta: qual a forma de governo ideal? Essa é a pergunta. Por que essa pergunta? Se nós cremos, e nós cremos que há um Deus, e se nós cremos que Deus tem um pensamento, que Deus tem um propósito, existe o ideal. Existe o real e existe o ideal. O real é o que a gente experimenta, e o ideal é o que a gente busca. Qual a forma de governo ideal? Israel enfrentou esse tema, e é nisso aqui que eu quero pegar com vocês. Israel enfrentou esse tema de uma mudança de forma de governo. E é com a experiência de Israel que a gente vai aprender aqui, a partir de 1 Samuel. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Deixe-me fazer um rápido cenário para você entender o que está acontecendo aqui. Quando o povo de Israel chega na Terra Prometida, eles eram um povo constituído por 12 clãs, ou 12 tribos. Eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Então, 12 clãs e 12 tribos. Essas clãs, essas tribos, tinham uma determinada região que eles moravam. E ali eles se organizavam para se proteger de quem queria tomar a terra, para poder cuidar das suas necessidades. Mas de vez em quando esse povo era atacado por inimigos. Então o que eles faziam? Eles se juntavam, se uniam para se proteger. Certo? E Deus levantava juízes. Deus levantava homens e mulheres, porque houve juíza também, né, como Débora é um exemplo, homens e mulheres que lideravam o povo naquele momento de crise. E aqueles juízes, usados por Deus, realmente livravam o povo naquele momento de crise. Então eles não tinham um rei.
Cada clã tinha os seus líderes, que eram os mais velhos daquele clã, né? Eram os mais velhos, e se organizavam ali para as suas questões, mas eles não tinham um rei que unificava as 12 tribos. E agora, nesse texto, eles querem mudar isso. Eles querem mudar o sistema de governo. Certo? Então diz aí, versículos 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os filhos de Samuel, eles foram nomeados juízes, mas eles eram corruptos, eles eram degenerados. Havia uma crise na sucessão de Samuel. Samuel estava envelhecido, daqui a pouco Samuel poderia vir a morrer, e havia uma crise na sucessão. Na questão da república, apesar de não ter aparecido esse fator, mas a crise de sucessão foi um fator preponderante, porque Dom Pedro II teve filhos homens e filhas mulheres, mas os homens, os 2 filhos homens, morreram ainda crianças. Então só chegou à idade adulta as filhas mulheres, e a mais velha delas era a princesa Isabel. E Isabel era casada com um francês, o Conde d'Eu. E ia acontecer o quê? Que se Dom Pedro morresse, Isabel ia assumir o trono, mas quem ia mandar era o francês. E aí o povo brasileiro não queria ser comandado por um francês. Havia um problema de sucessão, assim como estava acontecendo nesse tempo de Samuel. Vamos para frente, 4 e 5. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então aqueles homens, né, os anciãos de Israel, eram os mais velhos representantes de cada uma das tribos, fizeram uma convenção, né? Fizeram uma convenção e vieram com Samuel e disseram para Samuel: os teus filhos, eles não estão andando em teus caminhos, constitui-nos um rei como as nações ao nosso redor. Então veja, no caso do Brasil, nós também estávamos inspirados pelas nações ao redor. Então, no caso do Brasil, havia uma forte influência norte-americana e havia uma influência europeia, a influência norte-americana por causa do chamado federalismo, que é essa maneira em você não tem mais as províncias, mas você tem os estados, né? Tanto é que nós somos chamados de República Federativa do Brasil. Certo? Então havia uma inspiração nos Estados Unidos e uma inspiração na Europa por causa do positivismo, né? Eu já até falei que o lema do positivismo está na nossa bandeira: ordem e progresso, ordem e progresso. Eles também, Israel, estava olhando para as nações ao redor. Olhava para Moabe, olhava para a Filistia, olhava para a Síria, olhava para as nações ao redor que tinham seus reis. E aí eles queriam também ter os seus reis, por causa de olhar o que estava ao seu redor. Versículos 6 a 9. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém,
adverte-os solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, quando Samuel ora a Deus, Deus diz: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque desde que eu os tirei do Egito, eles têm adorado outros deuses e servido a outros deuses. A rejeição era a pessoa de Deus. E Deus fala para ele assim: olha, deixa que tome essa decisão. Deixa que tome, mas avisa. Avisa o que vai acontecer. Aí o aviso veio aí do 10 ao 18. Diz assim: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Veja, o que Deus diz através de Samuel é que a escolha traria desconfortos. Desconfortos. Alguém serviria, alguém seria servido. Alguém ficaria com filé mignon e outros ficariam com a carne de pescoço. Ele estava dizendo a maneira como aconteceria, porque o povo estava rejeitando a pessoa de Deus. Sabe? Qualquer sistema de governo traz desconfortos. Qualquer. Você pode procurar qualquer sistema de governo, você vai ver os desconfortos por causa disso. Por quê? Porque uma rejeição à pessoa de Deus, uma rejeição ao governo de Deus, traz distanciamento espiritual. E esse distanciamento espiritual libera sobre nós a atuação do mal. Lembra de Adão? Quando Adão toma uma decisão de afastar-se de Deus, a partir dali a palavra é: Adão, maldito serás. Maldito ali é o reconhecimento de que Adão tinha dado um passo, que aquele passo estava liberando o mal sobre Adão. Porque Adão tomou um passo de distanciamento da pessoa de Deus. Né? Adão tomou esse passo. Vamos ler aí para terminar esse texto, 19. Porém o povo, aliás, antes de ler o 19, deixa eu só realçar o 18. Então, naquele dia que você sentiu os desconfortos, né? Clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E aconteceu assim. Poucos reis de Israel, bons reis, né? Poucos reis, a exemplo, por exemplo, de Josias, muito poucos. Um dos piores reis que Israel, reino do norte, conheceu foi Acabe, né? Outros reis que foram muito complicados, outros reis que foram muito iníquos, idólatras. E quando o povo clamava, aqui diz: eu não os ouvirei. Às vezes a gente pensa sobre Deus como aquele serzinho bonzinho, bacaninha, que está lá. Basta a gente falar Deus, 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 e Deus vem em nosso socorro. Há momentos, por exemplo, no livro de Jeremias, há uma repetição em 3, 4 ocasiões em que Deus diz assim para Jeremias: não ore por esse povo. Não ore. E aqui ele está dizendo: eu não ouvirei a vossa oração. 19 a 22, para terminar. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não,
mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Olha que interessante. O rei vai fazer as nossas guerras. O alvo era ordem e progresso. O alvo era desenvolvimento, né? Nós temos as nossas batalhas e nós queremos ganhar, nós queremos nos proteger daqueles que querem nos atacar. E nós queremos conquistar mais terreno para nós, mais território para nós. É uma visão imperialista, na verdade, né? E aí, o último versículo, 21 e 22, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para sua casa. Então Deus dá liberdade nas escolhas, mas as consequências surgem. Então Deus diz: escolhe, né? E deixa que as coisas caminhem do jeito que virão. Muito bem. Quais verdades nós aprendemos desse paralelo entre proclamação da república e a escolha do rei, que foi Saul, o primeiro rei que Israel escolheu? Qual paralelo que quais lições nós tiramos desse paralelo? Quais verdades, né? A primeira verdade é que não há forma de governo ideal quando o coração é mau. Um bom coração, independente da forma de governo, faria um bom governo. Agora, quando o coração é mau, não importa. Não importa. E se nós cremos nas Escrituras, que fala da degeneração da raça humana, que fala da pecaminosidade da raça humana, é bobeira nós brigarmos por aquilo que não solucionará. Porque não solucionará, porque o coração do homem é mau. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade: a república põe diante de nós oportunidade de representação em 3 níveis, né? No nível federal, estadual e municipal, mas também em 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário, sendo que no caso do judiciário não é eleito, é indicado ou concursado. Então, a república, ela põe diante de nós uma responsabilidade de representação. Nós vivemos uma res pública, uma coisa do povo. Ou seja, a coisa pública é problema de todos nós. Então, a liberdade do pensamento de república traz uma baita responsabilidade. É muito melhor se você tiver alguém que resolva por você, alguém que brigue a sua guerra, que lute a sua guerra, alguém que arrume um exército e manda para brigar no teu lugar e você fica na tua casa. É muito mais confortável. Mas o pensamento de república é o pensamento em que o problema existente, ele é de todos. Ele não é de uma pessoa. É um problema de todos. Quarta verdade é que todo posicionamento social e político, ele quer te comprometer. Por quê? Porque por trás tem um plano de poder. E não é um plano de poder de homens. É um plano de poder do inimigo de Deus. Quem foi que inspirou a construção da Torre de Babel? Né? A Torre de Babel não foi construída por uma inspiração humana, mas pelo mesmo orgulho que havia no coração de Lúcifer quando ele foi expulso do céu, porque ele queria estar no lugar de Deus. E a proposta da Torre de Babel é: nós vamos fazer um caminho e nós vamos chegar até o céu. Não é até Deus. E nós vamos chegar até o céu. Era um plano de poder, era um plano de crescimento. E esse mesmo pensamento maligno, ele está por trás das pessoas, da raça humana que foi não regenerada. E por causa disso, existe sempre uma intenção de te comprometer. Porque por trás tem um pensamento que é um pensamento espiritual do reino maligno. Eu entendo que a melhor resposta é a de Cristo. Cristo fala assim, para Pilatos, né?
quando ele está sendo julgado, Cristo fala: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Significa que o reino de Deus não é um reino político, terreno, né, com exércitos, poder militar, mas sim é um reino espiritual baseado em valores, como verdade e justiça, né? Então, a melhor resposta a essa tentativa constante de nos comprometer é entendermos que o nosso reino não é deste mundo, né? E nos comprometermos com isso não é o correto. A quinta e última verdade é que a bondade de Deus cuida de nós no meio da maldade do reino dos homens. O reino dos homens é um reino marcado por maldade. Por quê? Porque é sempre buscando interesse. E quando você se interpõe ao interesse, alguém vai tirar você da frente. Fizeram isso com Jesus, porque a presença de Jesus incomodava a classe política religiosa de Jerusalém, porque colocava em xeque Israel diante de Roma. Eles não queriam que Roma reclamasse deles, não queriam perder o lugar, certo? E quando Jesus vem com toda a mensagem e todas as pessoas seguindo Jesus, e as pessoas querendo dizer que Jesus era rei, eles quiseram matar, e mataram. E tanto mataram que Pilatos colocou lá na cruz, né, a acusação: este é o rei dos judeus. E o pessoal até reclamou: não coloca este é o rei, ele se diz rei dos judeus. Pilatos diz: o que eu escrevi? Eu escrevi. Está lá, certo? Então, sempre houve esse interesse do ser humano, né? Ninguém está preocupado se vai fazer uma guerra com o Paraguai, como aconteceu em 1870, e se para o Paraguai vão chefes de família que vão morrer, e jovens que vão morrer, filhos que vão morrer, e mães que vão ficar sem os seus filhos, e mulheres que vão ficar sem seus maridos. Não há uma preocupação com isso. Semana passada, não lembro bem, morreram 2 brasileiros lá na Ucrânia. Nem vou dizer se eles deviam estar naquela guerra ou não, né? Não vou nem entrar no mérito da questão. Mas estavam lá, morreram, foram mães que perderam seus filhos. Então, a terra, a face da terra é marcada pela bondade, pela maldade. A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno, mas a bondade do reino de Deus cuida de nós no meio da maldade do reino dos homens. E nós temos dois exemplos de um mesmo período da história, que é Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estão na Babilônia e depois do Império Medo-Persa, e eles são acusados e são condenados, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não se dobraram diante da estátua, e Daniel, porque orou ao Senhor quando era proibido orar ao Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus manifesta sobre eles o seu cuidado e proteção, mesmo naquela maldade. Por quê? Porque a bondade é do reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que o reino dos homens. Então, nós vivemos como o povo de Israel, nós vivemos com o pé em 2 realidades, e a gente precisa decidir se a gente quer ter o pé no reino de Deus e se comprometer com o reino de Deus, ou se a gente quer ter o pé no reino da terra e se comprometer com o reino da terra. Infelizmente, Israel assumiu o pé no reino da terra, e depois o reino do norte, que é Israel propriamente dito, né, é derrotado e dissolvido, né, pela Assíria, a ponto de ser chamada as 10 tribos perdidas. As 10 tribos perdidas. E posteriormente, o reino do sul, que era composto por Judá e Benjamim, né, Judá e Benjamim, são dominados e destruídos pela Babilônia. E aí eles são levados cativos, voltam do cativeiro, 70 anos depois, nunca mais eles têm um rei em Israel. Nunca mais. Voltaram do cativeiro,
viveram aquele período de 500 anos antes da vinda de Cristo. Depois Cristo vem 70 anos depois da era cristã, né? Portanto, 40 anos depois da morte de Cristo. A Jerusalém é destruída pelo general romano, certo? E Israel é dispersa. E somente em 1948 que Israel volta ao seu território. Mas nunca mais teve rei, nunca mais teve o esplendor que foi. Deus havia dito. Deus havia dito, isso não vai funcionar. E não funciona. E continua não funcionando. Por quê? Porque o nosso reino é o reino de Deus. Amém? Queria deixar.